E aí, meu povo, bora para mais um tutorial de Halloween, tá certo? Então vamos pro passo a passo. Eu já estou com toda a maquiagem feita, né? Tanto pele quanto olhos. Então, para começar, eu vou primeiro com os dedos, medindo onde eu tenho essas profundidades, sabe? Do ossinho, para começar a fazer o nosso esboço, né? Então, eu vou sentindo com o dedo. Nessa parte aqui da têmpora, é tipo um buraquinho que tem, então eu vou fazendo o esboço, né? Peguei uma sombra e um pincel bem fininho para ir delimitando, né? Esse rascunho que será aonde a gente vai fazer a nossa profundidade para a nossa caveira. Então eu fui tocando com os dedos, sentindo onde tinha profundidade e tal. E fui olhando também da onde eu estava pegando a inspiração, porque, como vocês já sabem, essa não é minha área, eu não trabalho com isso. Eu só invento de fazer isso quando é época de Halloween mesmo. Então, eu vou deixar até na descrição o link do canal que eu peguei essa inspiração, né, esse tutorial. Que essa maquiadora é maravilhosa, eu amo as maquiagens dela, artísticas. E sempre estou me inspirando nela, sempre que é Halloween. Então, vou deixar na descrição para quem quiser conferir, tá? Então, fui fazendo todo o rascunho com a sombra, né, e o pincel fininho. Fazendo essa parte aqui da mandíbula, né, onde vai ser os dentes e tal. Vou fazer um pouquinho também, pegando a testa, né, da têmpora para a testa. O que eu mais gostei dessa maquiagem, gente, que eu achei assim, que dá para todo mundo fazer, é porque ela é só de um lado do rosto. Então, não vai ter essa dificuldade de deixar os dois lados iguais, os dois lados simétricos. Você faz um lado só e no outro você pode fazer a sua maquiagem que você mais gostar, que você preferir, fica um efeito muito bonito. E aí com essa minha paletinha de sombras cremosas da iMagic, no caso a cor branca, eu vou com um pincel de corretivo mesmo e vou começar a trazer luz para essa área, né, da minha caveira. Então eu vou primeiro aplicando aí, eu vou aos pouquinhos, porque eu não queria que ficasse super branco. Então eu apliquei uma camada, fui olhando ao da maquiadora que eu tava me inspirando. Se eu visse que o dela já tava um pouco mais clarinho, eu deixava mais branquinho também. Nessa área aí da têmpora, o dedo foi o que mais me ajudou aí, minha gente. Porque quando eu vi que pesava demais, ficava muito marcadinho, eu ia com o dedo para me ajudar a esfumar melhor. Nessa área também do globo ocular, também trago um pouquinho de branquinho, né? É aquele negócio de luz e sombra que a gente já faz na maquiagem, né? Tudo que for mais claro, eu deixo mais avantajado, né? E o que for mais escuro, eu trago profundidade. Então, primeiro eu tô trazendo luz para as áreas que eu quero. Fui bem aos pouquinhos, delimitando, né, essa área do esboço que eu fiz. Olhando sempre de como estava a minha inspiração, né? Para eu poder fazer igual, sem errar. E eu fui ligando, né, essas três áreas aí, para deixar tudo branquinho. Ao mesmo tempo deixar num degradê bonito, né? Tomando cuidado aí para não pegar na sombra do meu olho, né? Que eu já tava com o olho feito, para não acabar se misturando. Porque a minha pele já tava toda feita e eu tava com um produto em creme por cima, né? Então, tem muita chance de dar errado. De abrir um buraco, enfim. Por isso que eu fico com a mão super leve e pouquinho produto, fazendo tudo aos poucos. E aí vou encostando no meu nariz, né, com o dedo pra fazer também essa parte branquinha. Como meu nariz é largo, né, aí pra cada nariz vai ser de um jeito, né.
Mas eu fui com o dedo encostando onde tem um buraco, né, no meu nariz, pra fazer essa parte mais branquinha. E faço aí também no meu maxilar, um pouquinho. Vocês podem ver como já fica, né, esse efeito mais 3D, eu fazendo essa parte branca. E agora com a sombra preta, pode ser qualquer sombra preta, tá? Tô mostrando aqui, eu usei. Eu vou começar a criar profundidade. E aí eu já comecei errando, porque eu fui com muita sombra. Então já foi pra cima daquela parte branquinha que eu tinha feito. Então eu vim com o pincel limpo pra esfumar ali. Depois eu voltei com um pouquinho daquela base branca pra pigmentar de volta ali. E o dedo foi o que mais me ajudou a esfumar. Então depois eu limpei bastante o meu pincel e fui esfumando bem. Aí eu já tava sabendo como era o sistema, né? Então fui com um pouquinho produto, aplicando e esfumando bastante, que é para criar essa profundidade e ao mesmo tempo ficar um degradê, que é esse degradê que vai dar esse efeito mais 3D, sabe? Levei um pouquinho para essa área da testa. E aí vou dar mais contorno, né, a minha caveira fazendo essa parte de baixo. E aí eu já pesei mais a mão mesmo, porque aí tudo bem ficar bem pretinho. No caso aí é mais pra delimitar, não pra criar uma sombra mesmo, né? Porque se vocês forem verem a caveira, ela não tem osso, né? Nessa lateral aqui do pescoço, então botei bastante preto aí. E vou começar a trazer preto nesses ossinhos aqui da metade do rosto. Com a sombra ainda preta, vou pintando bem. Vocês podem ver como já fica um efeito bonito, né, de degradê. Fui delimitando bem, do mesmo jeito que eu fiz com aquela base branca, eu tô fazendo com a sombra preta. Delimitando bem, com muito cuidado aí. Eu até troquei de pincel, vim com um pincel menorzinho, pra não acabar subindo demais com essa sombra, né? Eu quero bem delimitado. E sumando bastante a bordinha pra ficar esse efeito mais degradê e assim eu consegui criar uma profundidade. Aquela minha paleta de base cremosa da iMagic, que eu vim agora com a cor preta, tô usando o pincel de lábios, que é um pincel mais preciso, e vou dar um reforço aí, sabe? Tipo, vou deixar mais delimitado essa área pretinha, pra ficar mais em destaque, né? E depois eu só vim com o pincel, não lembro se eu peguei mais sombra preta, acho que eu devo ter pego um pouquinho só, pra selar, né? E aí eu vou criar uma sombra aí, tanto nessa área que seria o meu globo ocular. Ó, vocês podem ver que é bem pouquinho produto, porque essa base cremosa ela não seca. Então, se eu vir com muita sombra e com muita pressão, eu vou acabar carimbando aí. Então, eu fui com a mão super levinha. Troquei de pincel, peguei um pincel de esfumar, que eu acho que ficava melhor. E vou criando essas sombras nessa parte do ossinho, né? Nessa parte da bochecha. Vim com um pouquinho mais de sombra, só pra dar esse sombreado a mais, sabe? Que eu vi que ela tinha feito assim. Fui bem me inspirando no dela, via como ela estava fazendo e estava fazendo igual. Como eu disse, vai estar na descrição, quem quiser olhar melhor, né? Como tá o tutorial dela, só que tá em inglês. Então, se você não entende inglês, já fique no meu. Porque eu vou estar fazendo a mesma coisa, só explicando em português. E aí, já tô fazendo os dentes, né? E aí, o que eu fiz? Vim com a base cremosa branquinha e fui fazendo os dentinhos, sabe? Eu concentrava mais produto na parte dos dentes e depois ia puxando com a mão bem leve para fazer tipo a raiz do dente. Mas eu queria que ficasse mais suave, não ficasse aquilo marcado, né? E fui fazendo assim todos esses quadradinhos, né? Que eu deixei, essas brechinhas. Aplicando o produto
e depois só com o restinho do pincel eu fui puxando pra cima, pra baixo, pra sumir, né, ficar mais em degradê. E depois eu vim com a sombrinha preta e um pincel fininho e fui fazendo traços, sabe? Entre as brechinhas dos dentes. Eu fui sumando um pouquinho pra ficar mais em 3D ainda. Com a mão também super leve pra não ir pra cima do branco, né? E acabar manchando. Então fui com um pouquinho o produto e somando bastante. Embaixo eu já tinha feito, mas esqueci de gravar, então tô mostrando só como eu fiz em cima. E depois só delimitei mais, né? Os dentinhos mesmo. Trouxe mais profundidade aí nessa parte do nariz, né? Que eu tinha feito branquinho, só esqueci de fazer o preto. E também nesse globo ocular, né? Nessa parte do globo ocular. Fui trazendo mais sombra ali também. Também tomando cuidado para não pegar na sombra do olho, né? Na maquiagem do olho. E é isso, meu povo. Espero que tenham gostado. Já vou deixar 2 sugestões de vídeos aí pra quem quiser maratonar o canal. E deixa o like pra eu saber se você gostou do vídeo, tá certo? Um beijo.